Então, vamos começar aqui, né? Dentro da disciplina Tópicos Especiais de Economia, vamos falar sobre os índices de inflação no Brasil, em especial, vamos falar mais sobre o IPCA, que é o objeto do nosso curso, né? Mas a gente vai falar de outros também. Por aqui eu vou acessar os outros para a gente dar uma olhada. Então, é interessante essa distinção aqui, quer ver? Preste atenção. Inflação e taxa de inflação e índice de preço. São três coisas que são distintas. Inflação é o que a gente chama de situação em que o nível geral de preço da economia está em ascensão, está subindo. Então, inflação sempre vai ser o crescimento dos preços, tá? Taxa de inflação, ela é igual à variação percentual do nível de preços em relação ao período anterior. Então, é a variação percentual do número índice de setembro de 2025, dividido pelo número índice de agosto de 2025, menos 1 vezes 100, tá? Porque todo mundo mistura muito inflação com taxa de inflação. Inflação é o conceito, né? O que é inflação? Inflação é o crescimento no nível geral de preço da economia. É outro detalhe, não é de um produto específico, mas de um conjunto de bens e serviços na economia, em um determinado período. E a taxa de inflação é a variação dos índices de preço entre o período atual e o período imediatamente anterior, como a gente viu lá, a variação percentual mensal. Beleza? Beleza. É bom entender essas duas coisas. Índice de preços, né? Ou número índices, né, Lucas? Eles são usados para monitorar mudanças, né? Por exemplo, no custo de vida ao longo de tempo. Quando o índice aumenta, a família típica precisa gastar mais dinheiro para manter o mesmo padrão de vida, né? Então, quando a gente tem um crescimento, né, da taxa de inflação, isso faz com que as famílias tenham que gastar mais dinheiro para manter o mesmo padrão de vida que elas tinham há um mês atrás, uma semana atrás, um ano atrás, qualquer coisa assim. Beleza? Bom, na prática, é extremamente importante compreender como que cada índice é calculado, né? Não existe, isso aqui é outra coisa importante, não existe um índice ideal. Então, a escolha por determinado índice para corrigir salário, para corrigir títulos públicos, títulos privados, é, questões judiciais, né, processos judiciais, aluguéis, né, qualquer coisa, prestação. Então, na prática, depende muito de cada caso. Então, cada índice ele vai ser mais adequado a determinada situação. Porém, no Brasil, desde julho de 1999, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o indicador oficial da inflação no Brasil. É em cima dele que é monitorado o regime de metas de inflação. Mas existem diversos índices que são calculados por diversas instituições e que também são relevantes, como a gente vai ver. Índices elaborados pela Fundação Getúlio Vargas, índice elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada da USP. Bom, o IBGE, ele produz um conjunto de índices, ele não produz só o IPCA, ele tem um conjunto de índices que vai compor o que ele chama
Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor, SNIPC, tá? E aí, olha, te mostra aí que isso é pelo Sidra que a gente olha isso, lógico, novamente, tá? Entrada pelo Sidra. Então, são calculados 4 índices, né? 4 índices do IBGE. Todos pelo quê? Pelo critério de Laspé. Todos conforme o índice de Laspé que eu já passei para vocês. E ponderados com dados na pesquisa de orçamento familiar. O que é esses ponderados que a gente vai ver? A gente viu lá a base de ponderação, né? E aí a gente, naquele momento, eu expliquei para você que base de ponderação era a participação daquele produto específico dentro das despesas totais, lembra? Então, a gente dividia, né, os gastos com aquele produto dentro do gasto total, né? Gasto específico daquele produto com... Então, isso vai ter... isso vai existir, esse tipo de ponderação vai existir baseado em quê? Baseado numa pesquisa que o IBGE faz, chamada Pesquisa de Orçamento Familiar, que é justamente para descobrir a participação de cada item, cada produto, cada serviço que ela analisa dentro do orçamento da família. Uma média para ver quanto que a família gasta em quilos de batata, de óleo, em ir ao cabeleireiro, essas coisas aí por mês. Então, isso é baseado numa pesquisa chamada Pesquisa de Orçamento Familiar. A última pesquisa elaborada pelo IBGE foi de 2017, 2018, tá? A última atualização que foi nesse período. Então, ali você vê quanto que a família brasileira, em média, gasta com os produtos e serviços, né? Quanto que aquele produto e serviço é dentro da despesa total das famílias, né? Então, tem um peso ali, o sal tem um peso, o feijão tem um peso, os gastos com o medicamento tem um peso, tudo tem um peso dentro dos gastos totais, tá? E isso é baseado conforme a pesquisa de orçamento familiar. Assim como os produtos e serviços, eles têm uma ponderação dentro da pesquisa do orçamento familiar, as unidades da federação, as capitais, os municípios, as regiões metropolitanas, que são analisadas por esses índices do IBGE, elas também têm uma participação, tá? Então, por exemplo, o município de São Paulo, né, uma região metropolitana de São Paulo, ela tem um peso maior dentro do IPCA. Por quê? Porque ali tem a maior parte da população está ali. Então, ali, as maiores despesas que você vai ver está ali naquele estado. Então, ali, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, ele tem um peso maior dentro do IPCA, tá? Ok. Não é assim, então assim, a gente fica muito triste porque a nossa Manaus, ela não tem estudo dentro ainda, né? Ela não é capturada, a inflação, né? A taxa de inflação em Manaus, ela ainda não é capturada pelo IPCA. Nós temos a grande região metropolitana de Belém, que inclui Belém e os municípios ali em torno de Belém, e nós temos a capital do Acre, Rio Branco, na região norte, que é capturada pelo IPCA. Mas a nossa Manaus ainda não. Isso é algo para a gente tentar batalhar para que Manaus seja também incluída dentro dessa pesquisa, né? É um absurdo um estado que tem 4 milhões de habitantes não ter a capturação da sua taxa de inflação. Enfim, dentro do IPCA, nós temos 4 índices calculados, né? Todo pelo critério de Laspé. O primeiro chama-se Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. O segundo é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é a taxa de inflação oficial IPCA.
Nós temos também o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo e Especial, o IPCA-E, e o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, tá? Então, eles têm umas diferenças entre eles, que a gente vai falar um pouquinho aqui embaixo, tá? Então, quais são as diferenças desses outros índices em relação ao IPCA? Bom, o INPC, ele é focado numa população assalariada e com baixo rendimento, em geral, de 1 a 5 salários mínimos. Além disso, ele também, a diferença da região geográfica que ele abrange. Então, alguns municípios não são capturados pelo INPC e são capturados pelo IPCA. O Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial, ele é calculado, na verdade, ele nada mais é do que a acumulação trimestral do IPCA 15. Então, eu faço a taxa trimestral. Então, por exemplo, a taxa trimestral do IPCA-E em março, né? E vai ser liberada em abril, por exemplo. Então, ela é a acumulação, né? Aquilo que eu ensinei para vocês de taxa acumulada. É a taxa acumulada, né? O multiplicador lá, o valor percentual transforma em multiplicador de janeiro, fevereiro e março. Né? Multiplica ali, menos 1 vezes 100, é o IPCA especial de março, liberado em abril. Entendeu, Lucas? Entendi. Ele é a acumulação trimestral, ele é aquela taxa acumulada que eu ensinei para vocês, tá? No caso, só é 3 meses aí. E do IPCA 15, tá? E que é esse IPCA 15? Em geral, o IPCA 15, ele é publicado antes do IPCA. Mas a diferença dele é o quê? É que ele pega 15 dias de um mês e 15 dias do outro mês. Então, ele pega os últimos 15 dias de agosto e os primeiros 15 dias de setembro, tá? Assim que ele é calculado, beleza? Então, quando ele é liberado, a gente tem noção de como vai ser a inflação em determinado mês. Por quê? Porque eu já tenho uma ideia dos últimos 15 dias do mês anterior e dos primeiros 15 dias do mês atual. Então, o IPCA 15, ele é importante, por quê? Porque ele dá uma ideia de quanto, ele já dá uma tendência, não é que ele dá o mesmo valor, mas ele dá uma tendência de quanto será o IPCA do mês seguinte, tá? Porque ele pega de 15 dias do mês anterior, ele é capturado do 16º dia do mês anterior ao 14º, 15º dia do mês atual. Assim que é o IPCA 15, tá? Então, esses índices, eles têm essa diferença em relação ao IPCA. Então, a gente tem o INPC, que é de 1 a 5 salários mínimos, ele tem região de abrangência diferente, o IPCA, né, que é o principal, o IPCA-E especial, que ele é a taxa acumulada trimestral do IPCA 15. Então, recapitulando, eu pegar abril, né? Março foi o último, né? Aí, abril mais um. Então, eu calculo a taxa acumulada do IPCA 15 de abril mais junho. Então, aquela taxa, aquela variação mensal lá, né? Que saiu do IPCA 15 de abril, eu vou dividir por 100 mais 1, eu, enquanto multiplicador, faço a mesma coisa, mais 1, depois eu faço a acumulação dessas taxas, multiplico, né, as 3 taxas, são os multiplicadores, menos 1 vezes 100, aí eu tenho o IPCA 15, tá? Só para explicar, Gilberto, o IPCA 15
desculpa, o IPCA especial, ele é uma taxa acumulada do IPCA 15, tá? E o IPCA 15, ele é diferente do IPCA. O IPCA, ele vai do primeiro dia ao 30º dia do mês, é capturado dentro de um mês, comparado com o mês anterior. E o IPCA 15, ele vai do 14º dia de um mês ao 15º sexto do outro mês. Então, ele pega os últimos 15 dias de um mês e os primeiros 15 dias do mês seguinte, tá? Essa que é a diferença deles aí para o IPCA, que é o índice oficial da inflação. Daqui eu vou repetir, né, o que eu já tinha falado, o INPC de 1 a 5 salários, e os outros três, né, que é só uma diferença aí, né, IPCA, IPCA especial, IPCA 5, todos eles são de 1 a 40 salários mínimos. O importante é falar também que todos esses quatro índices, eles só capturam a inflação das regiões urbanas. Então, não existe ainda, no Brasil, a inflação do meio rural, das cidades que compõem a área rural. Só tem região metropolitana, capital e município urbano, tá? Então, o INPC, o IPCA e o IPCA 15, eles são lançados, calculados, né? A periodicidade dele é mensal, e o IPCA especial, ele é trimestral. Ele é a acumulação trimestral do IPCA 15. E aqui a gente repete o que eu já falei também. O INPC, o IPCA, ele é mensurado do primeiro ao 30º dia do mês de referência. Já o IPCA especial e o IPCA 15 vai do dia 16 do mês anterior ao 15º do mês de referência. Tem alguma variação, às vezes, dependendo do mês, tá? Tem uma variação. 15 de um mês é 16 do outro, tá? Mas é sempre meio de um a meio do outro, tá? Os últimos 15 dias do mês anterior e os 15 dias do mês atual. Esse que é o IPCA 15. E aqui é a área de abrangência, né? Para que não são pesquisados, né? Região norte, parte da região centro-oeste e alguns estados do Nordeste e a Santa Catarina, né? Lá no sul. Mas esse azul um pouco mais escuro, né? O INPC e o IPCA tem aqui, o IPCA ele tem aqui no Rio Branco, assim como Belém vai ter também, né? Belém, repara que Belém tem tudo, né? Tem todos os quatro, da região norte, Belém é o estado que tem todos os índices calculados pelo IBGE. O INPC, o IPCA, o IPCA 15 e o IPCA especial. Na região nordeste, apenas Fortaleza, Recife e Salvador, né? Da região nordeste. No Sudeste, apenas Vitória não tem os quatro índices calculados pelo IBGE, mas tem o IPCA e o NPC. E na região Sul, apenas Santa Catarina, que não tem os quatro índices calculados. Na região Centro-Oeste, apenas Goiânia, né, tem os quatro índices calculados, o resto não tem todos, né? E temos Campo Grande, Mato Grosso, tem o NPC e IPCA, mas a, a, né, o outro estado de cima, né, não tem. Cuiabá não tem. Bom,
esses índices do IPCA, né, do INPC, IPCA 15, IPCA especial, eles são divididos em 9 grupos. Então, você tem que fazer um critério para agrupar o que a sociedade consome, né? Então, eles fizeram um critério. Um primeiro grupo vai ser tudo que é alimentação e bebidas. Um segundo grupo, tudo que é habitação. Um terceiro grupo, tudo que é artigos de residência. Um quarto grupo, tudo que é vestuário. Um quinto, tudo que é transportes. Um sexto, tudo que é saúde e cuidados pessoais. Depois vem tudo que é despesas sociais, outro grupo. O outro grupo é tudo que é educação e, por último, comunicação. Então, nós temos esses grupos aí. Em cada grupo desse, eu vou ter um subgrupo, que em cada subgrupo eu vou ter um item e um subitem. Então, por exemplo, do grupo de alimentação e bebidas, ele é dividido em 2 subgrupos. Tudo que vai de alimentação e bebidas que vai ser consumido dentro do domicílio das famílias é o subgrupo chamado alimentação no domicílio. E tudo que é consumido de alimentação e bebidas fora do domicílio é chamado alimentação fora do domicílio. Então, nós temos, por exemplo, o item frutas, né? Que pertence ao grupo de alimentação no domicílio. Um subitem de frutas, né, são as diversas frutas que nós consumimos. Por exemplo, a laranja-pera. A laranja-pera é um subitem do item frutas que compõe o subgrupo alimentação no domicílio, que vai compor o grupo alimentação e bebidas. Então, é bastante coisa analisada no IBGE. Então, cada grupo vai ter subgrupos, cada subgrupo vai ter itens e cada item vai ter subitens, tá? Então, depois a gente volta aqui para o IPCA, né? Isso é só um panorama geral, né, dos índices que são calculados. É lógico, vou me atentar para o IPCA, que é o objeto de estudo dessa disciplina, não são os outros, tá? Embora eu vou falar desses outros aí. Então, no IBGE, nós temos esses 4 índices, né, de inflação, e nós temos também alguns índices calculados pela Fundação Getúlio Vargas, né? A Fundação Getúlio Vargas é uma instituição privada, hoje, mas ela era de capital misto, lá quando ela foi criada na década de 40, no final da década de 40, no governo Getúlio Vargas. Então, a Fundação Getúlio Vargas, ela calcula, desde 1947, o Índice Geral de Preços, que era o índice de inflação, né? Que era como referência para a economia. O que é o IGP? O Índice Geral de Preços, né? Ele é uma média ponderada. Novamente, ele é composto de 3 subíndices. Então, 60% do IGP é o IPA-DI, ou seja, é o índice de preço por atacado. Eu falei para vocês, quando a gente vai fazer uma análise, né, de deflacionar valores, né, como a gente fez na sala de aula, deflacionar, tirar a inflação ou corrigir valores de bens agropecuários ou industriais, a gente costuma utilizar o IGP. Por que o IGP? Porque dentro do IGP, ele captura, né, o preço dos produtos e bens agropecuários, alguns insumos agropecuários e alguns insumos industriais. Então, ele é apto a eu corrigir ou deflacionar valores, né,
do setor, né, de bens agropecuários e do setor de bens industriais. Mas ele também tem 30% do índice de preço ao consumidor, DI é disponibilidade interna. Ou seja, ele também, 30% dele captura preços do varejo, tá? De bens e serviços de consumo, ou seja, que vai para as famílias. Então, ele é 60% preço no atacado, de agropecuária e indústria, e 30% de preço de bens e serviços de varejo, que vai para o consumidor. Mas não só isso, ele também tem 10%, né, do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, que é o quê? Captura preço de salário e de insumos, tá? Custo de salário e de insumos da construção civil. Então, ele também serve para corrigir valores da construção civil. Então, repara como ele é super importante na economia. Ele tem, assim como o IPCA lá, que tem IPCA especial, IPCA 15, ele também vai ter umas divisõezinhas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse IGP, o Índice Geral de Preços, né, disponibilidade interna, ele é uma medida síntese da inflação nacional segundo a FGV, né? Então, ele é utilizado para diversas coisas, para atualizar tarifas públicas, como fornecimento de energia, nos contratos de aluguel, né? Então, não é o IPCA que corrige, quem corrige é o IGPDI, tá? Notaram que o IPCA, ele refere-se à variação de preços de produtos e serviços para o consumidor final, tá? Final é família, a partir de despesas realizadas no território nacional. Então, ele mede a aquisição de bens e serviços do consumidor final. O IGP, ele não capta só isso, ele capta também variações de preços em todos os estágios de produção. Então, por exemplo, quando o dólar aumenta e vai aumentar o custo das importações dos insumos agropecuários, industriais, isso é capturado pelo IGP, tá? Bom, uma outra instituição que também, junto com o IBGE, junto com a Fundação Getúlio Vargas, trabalha na elaboração de índices de inflação, é o índice calculado pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica ligada à USP. Só que qual é o problema desse índice de preço ao consumidor FIPE? É que ele só mede é, no município de São Paulo. Então, fica muito restrito a São Paulo. Mas ele estima as variações do custo de vida das famílias com renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos, né? E ele tem como vantagem que ele é medido semanalmente. Toda semana você tem a variação de preços, né, de bens e serviços para o consumidor final do município de São Paulo, o custo da cesta básica, né, toda semana para essa população aí, tá? Mas isso só para o município de São Paulo, então não tem a relevância nacional. Bom, o que o IPEA faz com esses índices, tá? Então, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o que ele fez? A partir do IPCA, ele criou criou uma metodologia, né? Criou a inflação por faixa de renda. Então, é muito interessante a gente olhar não só os dados do IBGE, depois olhar a conjuntura econômica do IPE, quando ele
faz o boletim da inflação por faixa de renda, né, que complementa a oferta de índice de preço para o país, segmentando a inflação para 6 faixas de renda. Então, quando você faz uma pesquisa lá no IPEA, então você tem acesso a um boletim que ele tem de inflação, né? Então, aqui tem, olha, faixa de renda mensal domiciliar, renda muito baixa. Isso aqui é de 2022, então está um pouco defasado. Mas, olha, renda muito baixa, menor que 900. Em 2022, menor que 1.726. Renda baixa, entre 1.726 e 2.589. Então, ele vai fazendo 6 faixas de renda, né? O que a renda alta para ele? É maior do que 17.260 valores de janeiro de 2022. E aí, ele faz esse critério, né, para dizer o que é renda muito baixa, renda baixa, média baixa, média alta e renda alta, né? E aí, ele cria a inflação, a partir dos dados do IPCA, né? Ele elabora, né? Bem aqui, olha, o IPCA, olha, no outro quadro ele mostra, né? O IPCA, né? Variação mensal, agosto de 2026, teve uma deflação de menos 0,36, setembro de 2022, outra deflação. Deflação é crescimento negativo, né? De menos 0,29, e outubro teve inflação de 0,59. No ano, a inflação foi de 4,70, e em 12 meses, 6,47. E aí ele fez a inflação por faixa de renda. Então, você repara que a inflação da renda muito baixa, né? No ano, ela foi 5,25, acumulada no ano. Em 12 meses, ela foi 6,73. Engraçado que as maiores inflações foi justamente nessa faixa de renda muito baixa, em 12 meses, e na de muito alta, que foi 7,97 acumulada no ano. Engraçado que esses dois pontos, né? A renda muito baixa, a renda alta, parece que elas absorveram a maior parte da inflação do período, e as outras foram menos. Então, a renda baixa, se você juntar muito baixa com a renda baixa, né, claro que a inflação vai ser bem maior se você juntar essas duas faixas de renda do que qualquer outra. Então, isso significa que a inflação, ela afeta muito mais quem tem renda muito baixa ou renda baixa do que a média baixa, média alta e alta. Apesar que a alta aqui está sendo bem afetada. Quer dizer que os bens e serviços que a classe média, classe alta também consome, cresceram muito também nesse período, né? Assim como o da renda muito baixa e da renda baixa. Então, o IPEA, ele faz esse trabalho, ele lança um boletim de análise de conjuntura só da inflação, e aí ele traz esses dados, né? Depois que o IBGE solta os dados do IPCA, um mês, 2 meses depois, o IPEA solta esses dados aí, tá? Não é assim rápido como o IBGE, o IPEA é mais devagar, tá? O IGP da Fundação Getúlio Vargas, ele também, assim como o IPCA, ele tem divisões, tá? Ele tem um índice que ele chama IGP-10. Qual é a diferença do IGP, o IGP comum, para o IGP-10? É porque o IGP-10, ele é mensurado, a coleta de preço deles, né? O que diferencia esses 3 IGP aí é o período que eles são coletados. Então, o IGP-10 é do 11 do mês anterior ao 10º dia do mês de referência. Então,
é de 11 de agosto a 10 de setembro, que é coletado o IGP-10. O IGPM, ele coleta entre o 21º dia do mês anterior, então é de 21 os primeiros 21 dias, né, de um mês anterior ao 20º dia do mês atual, né, até o 20º dia de setembro. E o GPDI, esse é como se fosse o IPCA, né, que é o principal, o IGPDI. Ele coleta o mês cheio, como a gente chama. O IPCA é o mês cheio, o INPC é o mês cheio. O que quer dizer mês cheio? É coletado do primeiro dia ao 30º dia daquele mês, comparado com o primeiro ao 30º dia do mês anterior. Tá? Então, a única diferença desses índices, basicamente, é o período de coleta deles, tá? Mas eles incluem o índice preço atacado, o IGP que eu estou falando, tá? Ele inclui o índice preço atacado, todos os IGP, importando o período que eles são, todos eles têm essas três divisões: capta preço por atacado, captura preço ao consumidor e captura preço da construção civil, tá? O que vai mudar eles é o período de coleta. IGP 10 dias do mês anterior até o 11º dia do mês atual. IGP 21 dias do mês anterior até o 20º dia do mês atual. E o GPDI, que é do 1º ao 30º dia, assim como o IPCA. Então, vamos voltar aqui para o IPCA, vamos voltar aqui para a inflação, que é o objeto nosso, que é o IBGE. Esse curso foi todo montado em cima das pesquisas do IBGE, né? Assim como eu faço outros cursos, que eu trabalho índices do Tesouro Nacional, do Banco Central, né, do comércio exterior, né? Esse foi todo montado com estatística do IBGE. Então, falando da inflação, o Sistema Nacional de Índice de Preço ao Consumidor implantado e gerido pela Coordenação de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele produz mensalmente índice de preços, seguindo critérios econômicos e estatísticos, e critério de LASPE, como eu já falei para vocês, né? Número, índice, índice de preço de LASPE. Preço e quantidade, em consonância com as recomendações internacionais. Tais critérios eles são aplicados às pesquisas básicas, à montagem das estruturas de peso, às bases cadastrais, aos métodos de coleta e de cálculo e aos procedimentos de disseminação. Então, é uma coisa muito bem organizada, né? Que área vamos estudar? Que produtos e serviços vamos analisar? Qual o peso de cada produto? Qual o peso de cada região, de cada município para o IPCA? Tudo isso é um cálculo estatístico, né? Como capturar esses dados dos informantes, das bases cadastrais? Quais os métodos de coleta? E, após coletar, qual o cálculo, e depois quais os procedimentos de disseminação? Quer dizer, como é que eu vou mostrar esses dados para a população? Tudo isso é trabalhado dentro do IBGE, desse sistema aí. Então, o Sistema Nacional de Índice de Preço ao Consumidor, isso aí está repetido. Em dezembro de 1979, foi criado o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Único, com a finalidade de prover uma medida da inflação brasileira. Então, começamos com a Fundação Getúlio Vargas, e aos poucos o IBGE foi assumindo essa função da Getúlio Vargas, que era prover o índice de inflação para a economia brasileira.
Mas o IGP nunca deixou de ser importante, como eu já mostrei para vocês, tá? Então, atualmente o IPCA ele é referência utilizada pelo Banco Central para a definição de política monetária no âmbito do regime de metas de inflação, né? Então, quando a gente pensa em política monetária, dentro do regime de metas de inflação, a gente pensa, né, no IPCA, no valor do IPCA, na variação do IPCA. Então, tem uma meta para a inflação cada ano. Esse ano é 3,5%, se eu não estou enganada. Então, tudo que fica acima de 3,5% ao ano está acima da meta, do regime de metas de inflação, e o Banco Central tem que modificar a política monetária para alcançar aquela meta. O IPCA é a inflação oficial, como eu já disse, ele é geralmente utilizado para quê? Para reajustar valores de contratos públicos e privados. Ele é uma medida do movimento geral de preços no mercado varejista, né, que vai para o consumidor final. Frequentemente referenciado também para atualização dos valores de precatórios, que são dívidas do Estado, né, junto com organismos ou pessoas, e ele também é um indexador de alguns títulos públicos. Existe um título público que se chama Tesouro IPCA+. Quer dizer o quê? Quer dizer que o investidor, além de ganhar um rendimento dos juros ali, ligado àquele título, ainda vai ganhar a variação do IPCA no período que ele está aplicado. Bom, aqui vamos voltar aqui para aquela estrutura dos grupos e subgrupos, né? Para entender, eu mostrei lá com os desenhos, e aqui a gente vai mostrar aqui de uma forma. Então, você tem um grupo, por exemplo, da alimentação e bebidas, subgrupo alimentação no domicílio, item fruta e subitem banana prata. Então, temos os grupos aqui, ó. Então, tem grupo e tem os subgrupos. O grupo da alimentação e bebidas, ele tem 2 subgrupos, como eu já falei para vocês. O alimentação no domicílio, que é dentro da casa das pessoas, e o que as pessoas consomem fora do seu domicílio. Alimentação e bebidas fora do domicílio. A habitação, ela tem 2 subgrupos também. Ela tem encargos de manutenção e tem combustíveis e energia também dentro da habitação, tá? Então, por exemplo, energia elétrica residencial está dentro do subgrupo combustíveis e energia que compõem o grupo, né, da habitação. Depois temos o grupo de artigos de residência. Artigos de residência, você tem 3 subgrupos, né? Tudo que está dentro de artigo que vai dentro da residência das pessoas. Então, como é que foi essa divisão? Então, eles dividiram em 3 subgrupos. Móveis e utensílios é um subgrupo, aparelho eletroeletrônico é outro subgrupo, e consertos e manutenção, porque assim como a habitação, tu também tem encargos e manutenção, né? Aluguéis, tal. No artigo de residência, nós também temos consertos, né, na residência e manutenção dessa residência, né? Despesas, né? Você vai pintar, você vai reformar, então tudo isso faz parte de artigos de residência, que é um grupo. Então, o outro grupo é o vestuário. O vestuário, ele tem 4 subgrupos. Um subgrupo de roupas. Então, roupas, você tem, por exemplo, dentro do subgrupo de roupas, você tem um item chamado roupas infantil. Roupa, vestuário feminino. Né? E dentro desse item vestuário feminino, você tem blusa, você tem calça, você tem tudo, né? Vestido, tá? Tá entendendo? Então, tem o item lá geral, vestuário feminino, vestuário masculino, vestuário infantil,
E dentro desse item tem vários subitens que compõem o vestuário infantil, que compõem o vestuário feminino e que compõem o vestuário masculino. Então, além do vestuário, nós temos calçados e acessórios, né? Bijuteria, joias, né? Está dentro desse calçados e acessórios. São subitens dentro desse grupo aí, calçados e acessórios. Aqui, joias e bijuterias. E temos os tecidos e armarinho. Também, quando a pessoa faz a sua roupa, né, reforma a sua roupa, está dentro do... As despesas de comprar linha, agulha, não sei o quê, tecido, né, para fazer, para reformar, está dentro desse grupo vestuário. Depois tu tem um outro grupo, que é o grupo de transportes. Transporte só tem um subgrupo chamado ele mesmo transportes, tá? Depois você tem um grupo chamado saúde e cuidados pessoais. Dentro do saúde e cuidados pessoais, lembrando que esse transporte aí tem vários subitens aí, tá? Transporte por aplicativo, táxi, transporte próprio, tem um mundo aí dentro. Então, se vocês quiserem saber mais, vocês têm que olhar, bisbilhotar lá dentro do IPCA, lá no IBGE, tá? Convido vocês a fazerem. Dentro do grupo Saúde e Cuidados Pessoais, temos 3 subgrupos: produtos farmacêuticos e óticos, serviços de saúde e cuidados pessoais. Então, você vai lá e você vai ver o que compõe, né, o que tem dentro dos itens e subitens de cada coisa dessa. Então, temos plano de saúde, temos medicamentos. Dentro de medicamentos, nós temos um conjunto de medicamentos, medicamentos para aquilo, para não sei o quê. Tem lá o nome, inclusive tem o nome dos medicamentos lá geral. Dentro do grupo de despesas pessoais, tem os serviços pessoais, né? E tem recreação, fundo e fotografia, né? Então, você tem despesas com cabeleireiro, com algum tipo de serviços que compõem ali o rol das famílias. E educação, você tem um grupo que é cursos, leitura e papelaria, então você tem as despesas de aquisição de papelaria, de livro, de caneta, a despesa com educação infantil, educação superior, educação ensino médio, ensino fundamental, está tudo aí. E você tem um grupo de comunicação, que só tem um grupo de comunicação. E aí você tem todas as despesas com internet, com planos de internet, com telefone celular, com streaming, né? Tem todo aí está dentro desse grupo aí chamado comunicação e do seu subgrupo comunicação. Então, isso é o IPCA, isso é o INPC, é o IPCA especial, é o IPCA 15. E aqui eu mostro uma tabela que ele fala assim: distribuição do número de famílias no total das áreas urbanas pesquisadas pelo IPCA, segundo classe de rendimento familiar monetário disponível. Então, um total de mais de 50 milhões de famílias aí que são estudadas, né, pelo IPCA. Né? Não esqueça que ele é de 1 a 40 salários mínimos, né? Então, a faixa de rendimento, olha, vai estar aqui nessa primeira coluna, e então, para cada faixa de rendimento de 1 a 40 salários mínimos, né, você tem milhões de famílias que ele captura. Né? O total é um pouco mais de 50 milhões de pessoas num universo de 200 milhões, tá, gente? Então, não é por isso que ele é muito importante. E ele é a inflação oficial. Bom, aqui que eu falei que para eu saber qual é a participação do SAL na despesa das famílias, eu tive que fazer uma pesquisa de orçamento familiar, a última é de 2017 e 2018, para saber quais são os itens,
qual é a participação de cada item na cesta de produtos das famílias, né? E aí eu acabo olhando, né, a diversidade de hábitos de consumo ao longo do território brasileiro. É importante falar que a cesta nacional, né, a cesta nacional, produtos e serviços que as famílias consomem, né, ela é uma combinação de bens e serviços, né, representativo das despesas realizadas pelas famílias em cada uma das áreas e que cada região tem a sua cesta básica de bens e serviços. Então, não é a mesma cesta para todas as regiões. Aqui na região norte, né, alguns itens são mais relevantes aqui na região norte do que outros lá na região sul, sudeste, centro-oeste. E assim vai. Então, o peso de cada subitem, lembra que tem um grupo, subgrupo, o item e o subitem, né? A banana prata, de repente, ela é mais consumida aqui do que em outra parte do país, tá? Aqui no Manaus, não, que já falei para vocês que não é capturado, mas na região metropolitana de Belém, que é capturado. Então, o peso de cada subitem da cesta nacional depende, assim, do peso desse subitem na cesta de cada área. Então, em algumas áreas, consomem mais carne, consomem mais feijão, consomem mais peixe, aqui, que é o nosso caso, tá? Então, cada área tem a sua cesta própria, tá? E essas áreas, elas têm um peso dentro da cesta nacional. Como eu já falei no início da aula, né? O peso de São Paulo dentro do IPCA, ele é maior, tá? Porque ali tem a maior faixa de renda, a maior faixa de população, tá? Então, a pesquisa de orçamento familiar é uma pesquisa domiciliar, baseada em um desenho amostral, que tem como objetivos levantar informações de rendimentos e despesa das famílias. Então, essa pesquisa, a última, é de 2017 e 2018, né? Então, tentou levantar os rendimentos das famílias e as despesas, né, a partir daqueles rendimentos em regiões metropolitanas do Brasil. Para quê? Para compor a estrutura de ponderação, para entender quanto que cada item, subitem, né, tem na participação nas despesas totais de cada faixa de rendimento, né? Lembrando que é de 1 a 40 salários mínimos. Então, a última pesquisa foi a pesquisa de orçamento familiar, para ver quanto cada item, subitem, tem de peso no orçamento das famílias. A última pesquisa foi essa aqui, 2017 e 2018, tá? E foi feita uma pesquisa em 75 mil domicílios, em mais de 1.900 municípios brasileiros. Tudo com uma metodologia estatística. E aqui a gente mostra os pesos regionais, como eu falei para vocês. Você tem o INPC, você tem o IPCA e você tem o IPCA 15. Então, de acordo com essa pesquisa de orçamento familiar 2017 e 2018, né, o peso do município da capital Rio Branco, no estado do Acre, no INPC que é calculado, é 0,72. Eles não têm IPCA 15, mas têm IPCA. Você vai pegar ali Belém. O peso de Belém no INPC é 6,95. Aí você vai lá para São Paulo. Ó, São Paulo, ó, 24,6% é o peso do São Paulo dentro do INPC e ainda é maior ainda dentro do IPCA, é mais de 30%. Um terço do IPCA é o que ocorre no município de São Paulo. Então, só para vocês terem a ideia, 10%, quase 10%, 9% é em Belo Horizonte, 9,69%, 9,43% no Rio de Janeiro. Então, esses três estados, né, município de Belo Horizonte, município do Rio de Janeiro e município de São Paulo, basicamente 50% do IPCA.
Então, tudo que ocorre nesses 3 lugares tem um impacto muito grande no IPCA. Assim como no INPC. E também no IPCA 15, onde eles são capturados. Tá? E para que IPCA 15 não tem para Rio Branco, não tem para São Luís, não tem para Aracaju, e não tem para Vitória, não tem para Campo Grande. Tá? Nossa, Manaus não tem. Não existe pesquisa no Manaus. Só existe na região norte, Rio Branco e região metropolitana de Belém. Então, o IPCA, ele, em 79, 80, né, que ele começa a ser medido pelo IBGE, ele capta as famílias que têm rendimento de 1 a 40 salários mínimos em 10 regiões metropolitanas e em alguns municípios. Município de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília, né? Então, aqueles lugares que você está vendo ali é região metropolitana do Rio, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Porto Alegre, tá? E os municípios fora as regiões metropolitanas que é analisado são as capitais aí, né? Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. Então, aqui é como ele aparece no IBGE. Ele aparece dessa forma, que nem as outras coisas, né? O IPCA, aqui eu tenho o IPCA de junho de 2003, foi quando eu fiz esse slide. Então, aqui você tem um índice geral, um gráfico com barras horizontais aqui. Isso aqui é nacional, né? Mas eu posso ter por nível de território, mas só desses lugares aqui. O IPCA é só desses lugares aqui, tá? Não tem para nossa Manaus. E aí eu tenho aquelas informações que a gente já está vendo, né? Tem o último mês, tem principais resultados, que está aqui em destaque, é isso aqui. Tem tabela, tem publicações, download, informações, notícias e release, que leva para a notícia para a imprensa, né? Que são geralmente duas informações, a notícia é release. Então, por exemplo, nesse mês aí de junho de 2023, o IPCA ele foi de 0,08% em junho, bem baixo, 0,31 ponto percentual abaixo da taxa de maio, que foi 0,23%, né? Foi a menor variação para o mês de junho desde 2017, quando o índice foi negativo, né, em deflação de 0,23. Então, você sempre compara, né, com o mês imediatamente anterior. Se ele teve algum destaque, se foi o maior aumento em não sei quantos anos, e se foi menor redução em não sei quantos anos, o IBGE também faz esse destaque, né? Ele foi a menor variação desde 2017. No ano, né, que é o acumulado no ano, sempre tem aquelas variações, variação mensal, acumulada no ano, acumulada em 12 meses. Então, a acumulada no ano foi 2,87% em junho, e nos últimos 12 meses, o IPCA somou 3,16%. Ele falou, olha, 3,16 abaixo do 3,94 observado nos 12 meses imediatamente anterior. Quando ele comparou com maio estava acumulado 12 meses, 3,94. Em junho, a inflação baixou, então baixou o dado do acumulado em 12 meses.
Em junho de 2022, a variação havia sido de 0,67, comparou com o mesmo mês do ano anterior. Então, sempre tem essa comparação, mês com mês imediatamente anterior, mês atual com o mesmo mês do ano anterior, o acumulado no ano e o acumulado em 12 meses, sempre. Então, você faz uma análise do PCA, você tem que ter essas 4 informações. Essas 4 informações, ela tem que vir com o primeiro parágrafo. E é o que aparece aqui, ó. Essas informações aqui são obrigatórias, né? Então, você fala, ó, a inflação foi tanta, comparada com o mês anterior, né? Teve uma queda de 0,31 ponto, comparada com o mesmo ano anterior, ela teve uma queda, né? No acumulado do ano somou tanto, no acumulado dos últimos 12 meses também somou tanto. Aqui tem um gráfico, né, em que pega o junho do ano anterior até junho de 2023. A gente pode fazer esse gráfico também, né? Pegar 12 meses, né? E aqui acumulado em 12 meses, vai vendo o acumulado. Repara que em junho de 2022, o acumulado, a inflação estava elevadíssima, em quase 12% em 12 meses. O dado dela em 12 meses, como ela foi caindo ao longo de 2022, 2023, isso aqui foi a guerra da Ucrânia, né, que elevou muito o preço das matérias-primas do mercado internacional, o trigo, a soja, né, e aí teve impacto, né, no preço dos alimentos e do petróleo também, né. O IPCA aqui por região é outro detalhe que também a gente coloca, né? Fazendo aqui um gráfico de barras, né? Verticais, a deflação que houve no Brasil e nas suas regiões, onde é capturado, né? Então, a maior queda foi em Goiânia, depois São Luís, e teve as deflações, né? Crescimento negativo, e teve inflação em outros lugares, né? Teve inflação em Curitiba, em Vitória, em Aracaju, Recife e Belo Horizonte. E os outros estados, né, teve deflação, assim como no Brasil, deflação. Isso aqui é o que vem, né? O peso que cada região teve naquela inflação do mês, né? Aí a variação no mês é a variação acumulada, né? Então, Belo Horizonte, olha, 9,69, né? É o peso de Belo Horizonte nesse IPCA, né? Aí tem inflação de Belo Horizonte em maio, tem inflação em junho, tem inflação acumulada no ano em Belo Horizonte, acumulada em 12 meses, tá? E no Brasil está aqui embaixo, né? A inflação do Brasil em maio, a deflação do Brasil em junho, no ano e em 12 meses, né? Então, você repara aqui, a região de São Paulo, né? Quase 32% é o peso. Belo Horizonte, 9,69. Qual é o outro? É o Rio de Janeiro, né? 9,43, né? Depois vem o 8 aqui, você tem Porto Alegre, Curitiba, no sul, né? Depois você vai ter Salvador, Brasília, Goiânia, depois vem Recife, né? Você repara que a região norte aqui, que é Rio Branco, cadê o Rio Branco aqui? Belém, cadê? Eu estou vendo Belém aqui. Nem tem. Aqui, Belém, quase 4%, né? Rio Branco muito, muito baixa, né? A importância de Rio Branco para o IPCA, né? Aqui você tem, por variação mensal, gráfico de barra horizontal,
Aqui você tem o peso dos produtos neste PCA aí, de quanto que cada grupo pesou. Então, o maior peso é alimentação, que tem maior peso é alimentação, principalmente nesse PCA aí, desse mês, esses pesos vão variando um pouquinho, mas sempre alimentação e transporte são os mais importantes. Então, vai variando de mês a mês, né? Quanto que as famílias gastaram naquele mês, né? Mas sempre alimentação e bebidas é o maior peso, 21,60 aqui no IPCA de junho. Depois foi o transporte, 20,45. Depois foi esse cinza aqui, e foi habitação. Então, esses três aqui, alimentação, transporte e habitação, é o que mata o povo. Depois foi saúde, cuidados pessoais, depois foi despesas pessoais, né? Repara que os outros são bem pequenos, né? Basicamente, o dinheiro das pessoas está aqui. 20% vai para alimentação e bebidas, outros 20% vai para transporte, 15% vai para habitação e outros 13% vai para saúde e cuidados pessoais, né? Aí o que sobra vai para o resto. Então, além de falar em geral e falar por região, você fala por grupo também. Então, é importante você fazer a análise do grupo, né? Então, repara que eu estou colocando uma sequência aqui que IPCA tem, né? Análise que o IBGE faz do IPCA. Eu fiz um modelo aí para vocês do IPCA também, que tem todos esses dados aqui. Então, aqui você comenta como é que foi dentro dos grupos, né? Como é que a inflação veio dentro dos grupos, né? Então, o resultado de junho, né, ele foi influenciado basicamente por quê? Porque a alimentação e bebida caiu 66%. E a alimentação e bebidas é 21% desse PCA. Então, ele foi o que puxou para baixo, assim como o transporte, que é outro 20%, também teve queda no mês. Então, esses dois grupos aí, né, eles, respectivamente, eles contribuíram para o IPCA cair 0,44%, alimentação e transporte contribuiu para o IPCA cair 0,08%. O artigo de residência também caiu, comunicação também, né? Mas do lado da alta, a gente teve o grupo da habitação, que é o segundo maior impactante. Então, do lado da alta, né, a habitação, ela contribuiu positivo 0,10% para o IPCA, que teve o maior aumento, que foi 0,69%. E os demais grupos, né, também tiveram um aumento, mas menores, né? Educação 0,06 e despesas pessoais 0,36. Então, aqui ele coloca a variação e o impacto que teve esses grupos no IPCA. A contribuição deles, né, para o IPCA do contribuição positiva ou contribuição negativa para o IPCA do mês, tá? O IBGE também gosta de mostrar isso aqui. Ele pega, né, e fala assim, quais são os principais itens e subitens, né? No caso aí, aqui é item, né? Quais os principais itens dentro daqueles grupos ou subgrupos, né, que tiveram os principais, puxaram para cima, né? Tiveram impactos positivos, né? Positivo, ligando assim, que eles cresceram, né? A variação dele foi no percentual e eles contribuíram com tantos por cento para o IPCA. Então, passagem aérea, energia elétrica residencial, emplacamento e licença, que é transporte, condomínio, que é artigos, que é habitação, e taxa de água e esgoto, que também é habitação. E que contribuiu para baixo? Basicamente, óleo de soja, etanol, gás de botijão, gasolina e automóvel novo foram que do grupo de transporte, alimentação e artigos de residência, que é gás de botijão, que contribuíram negativamente para o índice chegar nessa deflação de
menos 0,08%. Dentro do IPCA, é interessante isso aqui, gente. Isso aqui também tem no IBGE. Eu não coloquei no nossa análise, lá para não ficar muito grande, né? Não ficar uma análise muito detalhada, né? Mas isso aqui eu não coloquei, mas isso aqui também é interessante para nós também, que é o IPCA monitorados. Quer dizer, existem itens dentro do IPCA, esses itens estão em vários grupos, tá? Então, repara que tem muita coisa aí, basicamente transporte, e artigos e coisas de habitação, que são itens que são monitorados por quê? Porque vem do petróleo, vem da gasolina, vem do combustíveis, vem da saúde, que são plano de saúde, produtos, são itens que são monitorados por uma Agência Nacional da Água, Agência Nacional da Energia Elétrica, Agência Nacional de Saúde. Então, esses itens aí são itens que compõem produtos que são monitorados pelo Estado, né? O Estado olha ali, tem uma agência, né, que foi criada no período do Fernando Henrique, essas agências. Por quê? Porque esses itens, a maioria deles, eles eram de empresas públicas, e o Estado foi vendendo essas empresas públicas, foi privatizando e criando agências para quê? Para que essas empresas privadas não cobrassem da população um preço tão elevado, né? Porque quando era pública era um preço, e o setor privado é outro preço. Apesar que essas agências públicas, elas monitoram, né, o preço desses produtos aí, desses itens, mas não quer dizer que elas vão sempre estar do lado do consumidor. Não quer dizer isso, quer dizer que elas monitoram, mas elas aprovam o reajuste do plano de saúde, que é pela inflação, e para o índice de produtividade lá das empresas do setor farmacêutico, jogos de azar, olha aí, correio, plano de telefonia, táxi, trem, né, metrô, taxa de água e esgoto, gás de botijão, gás encanado, energia elétrica, né? Isso tudo é monitorado, mas não quer dizer que seja sempre do lado do consumidor. É bom que fique bem claro isso aí, tá? Então, aí tem a variação desses itens que são monitorados pelo IPCA no mês de maio, a inflação deles, né? Quanto é que eles variaram, né? Inflação ou deflação, que alguns são negativos aí. Então, repara que no mês de junho, o IPCA foi negativo, uma deflação. Houve também uma deflação, quer dizer, uma redução, né, do preço comparado com o mês anterior, do gás de botijão, da gasolina, do óleo diesel, gás veicular, produtos farmacêuticos. O resto tudo teve inflação no mês de junho de 2023. E aqui eu encerro o IPCA e eu vou com vocês. Beleza, gente? Vou com Beleza. vocês para outro lugar. Eu vou mostrar aqui. Oh, meu Deus, espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Compartilhar aqui com vocês. Mas por que ele não quer entrar? Esse. Nossa, eu estou com a página da Fundação Getúlio Vargas aqui aberta. Ele não quer acessar. Não quer aparecer aqui na janela.
Já. Demora para... Então, aqui, ó, aqui é uma página da Fundação Getúlio Vargas. Então, você tem aqui educação, pesquisa, índices econômicos, né? Então, você tem os principais índices. E aí você tem, olha, IGPM resultados, Índice Nacional da Construção Civil, IGP-10 resultados. Vamos ver o IGPM, que é o mais... É o IGP mercado. Então, aqui você tem área de busca, né? Área de atuação. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui a notícia. O IGPM avança 0,42% em setembro. Então, aqui ele faz a análise do IGPM, que é o Índice Geral de Preço e Mercado, com destaque para alimentos e energia. Então, aqui ele faz a análise. Ó. O índice Geral de Preço e Mercado, IGPM, sobe 0,42% em setembro, taxa superior à registrada em agosto, quando foi de 0,36%. Com esse resultado, o índice acumula queda de 0,94% no ano. Olha aí, repara que é os mesmos parâmetros do IBGE, mês contra mês anterior, no ano, e alta de 2,82% nos últimos 12 meses. Em setembro de 2000, agora comparando com o mesmo mês do ano anterior. Em setembro de 2024, os DPM subiram 0,62% no mês, acumulando uma alta de 4,53% em 12 meses. Repara que é o mesmo parâmetro do IBGE. Mês contra mês anterior, mês contra o mesmo mês do ano anterior, acumulado no ano, acumulado em 12 meses. Isso é o padrão, gente. É o padrão. Quando você vai falar de um índice, você tem que falar essas 4 coisas aí. O que tem o IGPM? Ele tem tanto o índice de preço ao produtor, o IPA, quanto o índice de preço ao consumidor, o IPA, lembra? 60% do IPA, 30% do IPC e 10% de índice da construção civil. É o valor acumulado nos últimos 12 meses. Aí ele mostra aqui, olha, uma série, valor mensal, acumulado, tá? De setembro de 2025 a setembro de 2024. Aí ele vai falando dos subitens que compõem ele, do índice produtor amplo. Né? O índice de preço a produtor amplo, ele é um subitem do IGP, é o preço no atacado de produtos, né? Agropecuários e industriais. Aí ele vai falar o que ele analisa dentro do preço a produtor amplo que compõe o IGP, tá? Então, fala aqui, olha, bens finais, bens intermediários, matérias-primas, tá vendo? Dentro de bens intermediários tem um subgrupo que ele chama combustíveis e lubrificantes, tá? Então, tem lá custos industriais, né, e custos agropecuários, dentro do IPA, que compõe o IGP. 60% do IGP é esse índice de preço ao produtor amplo. Depois você vai ter 30%, que é o índice de preço ao consumidor. Então, dentro do índice de preço ao consumidor, ele analisa os mesmos grupos ali do IPCA. Habitação, educação, leitura, transporte, alimentação, tá ali. Os mesmos grupos ali que compõem o IPCA do IBGE, o IPC dentro do IGP também analisa. Então, para o índice de preço ao consumidor, cresceu 0,25. Aí ele mostra os grupos que aconteceu dentro dos grupos. Isso calculado pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Esses 3 subíndices aqui vão compor o que ele chama, viu, Gilberto, que chegou depois aí,
O IGP ele é composto por três coisas. Ele é composto 60% do índice preço ao produtor, 30% do índice preço ao consumidor e 10% do índice custo da construção civil. Então, pega matéria-prima, equipamento, serviço e mão de obra, custos que compõem a construção civil. É 10% do IGP. 10% do IGP são custos da construção civil, que é calculado por esse Índice Nacional de Custos da Construção Civil. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa. Vamos lá na FIP. FIP-USP. Só que o chato da FIP da USP, que, como eu falei, só calcula para o município de São Paulo. Então, não é interessante para todos. É interessante para São Paulo, mas não. Então, aqui, chegou aí, não, ele não abriu, né? Ele não acompanhou. Então, peraí. Pronto, eu abri aqui. Então, aqui você tem o site da FIP, Fundação Instituto de Pesquisa, tem indicadores, tem ensino, tem pesquisa, tem publicação. Então, está aqui os indicadores que eles calculam. IPC, Índice de Preço ao Consumidor. Então, em cada semana, eles calculam a inflação, índice quadrimensal. Então, eles têm a inflação por semana, olha aqui, dos itens, tá? Segunda quadricemana de outubro, né? Segunda semana de outubro. Depois vai ter a terceira semana de outubro, depois vai ter a quarta semana de outubro. Mas isso só é para o município de São Paulo, não serve para nós. Então, ele tem esse índice quadricemanal, tem o mensal, tem aqui sexta regional, e aqui ele calcula, olha, por zona lá de São Paulo, Zona Sul 2, né? Calcula a inflação pelas zonas, né? Que ele dividiu lá a região de São Paulo. Os números índices, hein? Olha, isso aqui é número índice, tá vendo? Isso aqui não é inflação, isso aqui é número índice. Depois você tem, eles têm também índice preço de serviços, mas infelizmente, tá? Novamente, vou botar 2025, vamos ver aqui o último mês que ele tem, ver se tem setembro. Índice preço de serviços para habitação. Então, qualquer grupo que você coloque aqui, ele vai ter a inflação de serviços dentro daquele grupo. Então, vou colocar a geral aqui, todos. Índice preço de serviços, aí tem só serviços ligados a cada grupo, tá? Cada grupo você tem produtos e serviços. Então, ele calcula a inflação de serviços dentro de cada grupo. Então, no grupo habitação, serviços para habitação, a inflação foi 2,27 em setembro de 2025, para alimentação, 0,37, transporte, 1,53, né? Saúde, 0,81, educação, deflação e geral, serviço geral, né? Para o índice de preço medido pela FIP, foi 1,57. Então, você tem uma ideia que eles têm tudo detalhado, a vida aqui, tudo bem calculado. A USP faz isso, tá? Divulgações mensais. Acesse aqui. Então, tem os índices comentados, né? Você tem aqui os índices comentados. Vou pegar aqui o de setembro. Então, aqui, olha, Lucas, como é sempre uma coisa bem resumida, né?
Então, índice geral, índice de preço ao consumidor mensal, setembro, alimentos, olha lá. Não acompanhou o slide. Não acompanhou? Não. Ah, deixa eu colocar. Olha lá. Relatório de divulgação, PIB, Índice Geral de Preço ao Consumidor, mensal, setembro de 2025, Índice Geral, grupos. Repara, coluna, vertical, os alimentos, aumentos, depois queda, que tiveram maiores aumentos, e quanto eles contribuíram para o índice geral, participação percentual, né? Estrutura de peso. Então, olha lá, habitação, lá para esse preço, para FIP, né? No cálculo do índice preço ao consumidor para FIP, habitação, habitação tem maior peso aqui. 31%. Depois alimentação, isso é São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Habitação, 31%, peso dos grupos no índice preço ao consumidor. Alimentação, 24%, transporte, 14%, despesa, 13%, e o resto, né? Habitação é o maior peso de São Paulo. Depois, alimentação. Olha, terceira quadricemana, segunda quadricemana, primeira quadricemana. E cada semana eles vão apurando a inflação. Olha que barato. O acumulado em 12 meses. Então, os grupos, né, os valores dos grupos acumulados no ano, acumulado em 12 meses. Acumulado em 12 meses, o grupo de saúde é o que tem maior aumento, né? Tanto no ano, quer dizer que saúde, cuidados pessoais lá está tendo maior aumento, está tendo maior elevação aí no acumulado do ano e o acumulado em 12 meses. Depois, alimentação em 12 meses e no ano, educação, está em segundo lugar. Aqui, produtos, queda no ano, olha que barato, quedas no ano, aumentos no ano. Olha, o café lá em São Paulo, no ano, já aumentou 40%, 40,16%. Energia elétrica, no ano, que é de janeiro a setembro, já aumentou a energia elétrica 21%. Contrato de aluguel, 9%. Eu estou falando só o primeiro número, tá? Basicamente, alimentos que teve deflação, quedas no ano, quedas em 12 meses, né? A batata já caiu 45%, a cebola. Em 12 meses, nosso café lá em São Paulo já aumentou quase 64%, energia elétrica. Café e energia elétrica estão machucados lá. E o povo adora tomar café. Bom, aí eu vou mostrar para vocês agora, por último, o IPEA. Lá, deixa eu ver se eu consigo. IPEA. Espera aí que eu vou. Estou tentando acessar. Aí. Estou pulando a IPEA. E acessei o boletim aqui de setembro. Saiu, olha só. No mês de setembro, só saiu o boletim
15 de outubro, tá? Inflação por faixa de renda no mês de setembro, e saiu 15 de outubro. Então, olha aqui, aquilo que eu vou aumentar aqui, feito por essa Maria Andréa Mendes. Os dados do indicador do IPEA, de inflação por faixa de renda, revelam que, em setembro, houve aceleração da inflação em todas as classes de renda, com impacto mais expressivo entre as famílias de menor poder aquisitivo. Após a deflação de 0,29, observada em agosto, a inflação das famílias de renda muito baixa avançou para 0,59%, influenciada pelo reajuste de 10,3% na tarifa de energia. Olha aí, a gente acabou de ver isso lá no IPC de São Paulo. Para as famílias de renda mais alta, a pressão inflacionária foi relativamente menor, devido não apenas à influência mais moderada do aumento da energia, mas também à redução de 2,8% nas passagens aéreas, né? O povo que tem renda e que viaja, o que suavizou a aceleração entre agosto e setembro. No acumulado de 2025 até setembro, que é o acumulado do ano, a inflação mais elevada ela é registrada na faixa de renda baixa, com 3,78%, enquanto a classe renda alta apresenta a menor variação de 3,5%. Mesmo padrão se mantendo acumulado em 12 meses. As famílias de renda baixa registram alta de 5,37%, ao passo que as de renda alta tiveram aumento de 5,02%. Está aqui os dados, ó. Variação mensal, julho, agosto, setembro, por faixa de renda, a variação acumulada no ano, em 12 meses. E aqui ele faz uns gráficozinhos. Um de barra vertical, um de linha, tá? E aqui tem o texto completo, tá? Então, gente, vamos só agora no IPCA. O IPCA, então, para você saber todos aqueles itenzinhos, serviços, preço monitorado, tem esse aqui em download, olha aí. Aí tem NPC, IPCA, IPCA 15, IPCA-E. Você vai no IPCA. Aqui você tem, ó, monitorados. Então, você tem aqui o IPCA dos monitorados, daqueles itens lá monitorados. Espera aí que ele não foi. Vou já mostrar para vocês. Tá abrindo aqui o Excel. Passar para vocês que ele não abriu.
Aqui os monitorados. Aqueles produtos lá monitorados que eu mostrei para vocês no slide, não vem eles aqui discriminados nessa parte aqui, tá vendo? Não estou vendo, só tem esse dado aqui do monitorados, não vem aqui dizendo qual é combustível, transporte, plano de saúde, vem dar só o dado dele agregado, daqueles itens lá agregados. Você tem 2024 e 2025. Então, em setembro de 2025, tá? Os monitorados como um todo, eles cresceram 1,87% no mês. Em 12 meses, eles cresceram 5,11%. Então, vou voltar lá. Na minha página do IBGE, onde eu estava. Então, a gente está aqui. Aqui tem resultados por subitem. Vou clicar. Aí você tem aqui, ó, 2024 e tem o último de setembro de 2025, que eu vou ler. Aí você baixa um zip, tá vendo que é zip? Estou abrindo aqui para a gente ver o que é. Aqui. Então, aqui você tem variações mensais por grupos, itens e subitens. Aqui em cima tem as regiões, são RJ, Rio de Janeiro, POA, Porto Alegre, BH, Recife, São Paulo, Distrito Federal, Belo Horizonte, Bel, não sei o que é Bel. Fortaleza, Salvador, Curitiba, Goiânia, Vitória, Campo Grande, Rio Branco, Salvador, Aracaju. E você tem aqui, índice geral, olha, grupo, alimentação e bebida, subgrupo, alimentação do domicílio. Aí dentro vem, olha, o item, cereais, leguminosas e oleaginosas. Aí subitem, o que vem dentro? Olha, aqui são a variação desses produtos que a gente viu lá no levantamento sistemático da produção. Isso aqui não é atacado, tá? Isso aqui é para o consumidor. Lembrando que o IPCA é gastos para o consumidor final, não é custo para o produtor. Custo para o produtor você vai ver no IGP, Índice Geral de Preço. O IBGE calcula também um índice chamado Índice Preço ao Produtor, mas eu não coloquei dentro dessa disciplina para analisar isso, eu coloquei só para o consumidor, que é o IPCA. Então, isso aqui são gastos para as famílias, tá? Que elas compram. Então, aqui tem mensal, tem o acumulado no ano, acumulado em 12 meses, e o peso de cada subitem no IPCA, para cada região. Então, é fantástico. Você consegue ver quanto que é o peso de cada coisa em cada região, né? Quanto que é os gastos, né? Então, aqui o final é o nacional, ó, os gastos nacional, é uma planilha enorme. Vou andar para baixo. Você tem todos os grupos, olha, aqui alimentação, subitem, carnes, item, carne e peixes industrializados, subitem. Dentro de carne e peixe industrializado, presunto, salsicha, bacalhau, item, aves e ovos, subitem, frango inteiro, frango em pedaços, ovo de galinha, item,
Leite e derivados. Subitem, leite longa-vida, leite condensado, leite em pó, queijo, iogurte, requeijão, manteiga, leite fermentado. Item, panificados. Subitens, biscoito, pão francês. Beleza? Então, entenderam já o que é item e subitem? Sim. Óleos e gorduras. É um item. Aí, o que tem dentro desse item? Óleo de soja, azeite de oliva, margarina, bebidas e infusões, é um item. Quais são os subitens dele? Suco de fruta, polpa, café, enlatados e conservas, é um item. Subitem, alimento, tá? E por aí vai, gente. Todos os grupos. Aqui é habitação, ó, grupo, encargos e manutenção. Item, dentro de encargos e manutenção, aluguéis e taxas. Subitem, aluguel residencial, condomínio, taxa de água e esgoto. Olha, taxa de água e esgoto é um subitem de aluguel e taxas, que faz parte do grupo, do subgrupo, do grupo, melhor falando, encargos e manutenção. Então, olha, dentro da habitação você tem tudo de material de construção, olha, porque você também constrói casa, você tem manutenção da casa, você tem artigos de limpeza, você tem combustíveis, carvão vegetal, gás de cozinha, gás de botijão, gás de encanado, item, energia elétrica, artigo de residência, utensílio, tapete, vidro, louça, flor. Cara, é um mundo, tá? Beleza, gente? Beleza. Deixa eu ver aqui. Então, hoje foi essa aula aí bem rapidinha, rapidinho em termo, né? Acho que vai dar 4 horas, mas eu tive que ser rápida para conseguir passar para vocês tudo isso, vai ficar gravada. Mas aí tem o IPCA, o FGV, o IPC, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar, vocês sabem onde se aprofundar. É uma aula realmente expositiva, não tem nenhum cálculo, né? É só para dizer quais são os índices, como eles são formados, metodologia, o que eles capturam, né? E onde a gente consegue os dados deles, né? O objetivo da aula é esse, tá? E aí, se vocês quiserem se aprofundar neles, vocês façam as pesquisas de vocês pessoais. Ah, mas para a nossa disciplina é só o IPCA. Tá bom? E na próxima aula, será a última aula relacionada